Família tradicional. Caio, cansei de tentar ser padronizado. A religião evangélica da qual sempre fiz parte sempre tratou minha família como marginais. Quem que tratou a família? A religião evangélica da qual sempre fiz parte. E sempre tratou a família? A família minha, dele, no caso. E a família fazia parte também? Fazia parte. Porque não somos o padrão de família que eles querem. Sei. E são mais de 30 anos. E qual, ele não é o padrão de família que eles querem? Ele diz por quê, ou ela? Ele vai falar aqui, vamos ver. E são mais de 30 anos tudo isso. Minha avó ficou viúva aos 33 anos com 4 filhos pequenos. Como o marido morreu em acidente de trabalho, a igreja dizia que tinha algum pecado oculto na vida dela. Depois minha tia morreu de câncer. O marido da bichinha morreu num acidente de trabalho e tinha um pecado oculto na vida da viúva. A igreja que é a avó dele. A avó dele. É que crente é perseverante, graças a Deus, né? Porque há 30 anos atrás o marido da mulher morre. E a consolação que ela recebe, ele morreu porque tem um pecado na sua vida. E olha, aí condena ela à morte. Jesus entrou na vida dela porque ela aguentou até agora uma pressão dessa de todo dia. Crente sofre quando cai na mão desses torturadores de alma, né? E aí? Depois minha tia morreu de câncer. Meu tio até hoje não se casou. E minha mãe se tornou mãe solteira. Para variar, eu sou homoafetivo desde que me entendo por gente. Minha irmã namora um rapaz e tem relações sexuais com o noivo. Tudo isso forma um pacote para a igreja nos tratar como problemáticos e indecentes. Hoje eu, com 22 anos, resolvi me levantar contra toda a opressão e humilhação que minha família sempre sofreu nessa igreja quadrangular. Eu que sou herege, rebelde, viado, o problema está mesmo em nós, ou é nessa igreja que não vale mais a pena, Caio? Caio, me ajude. Essa igreja Socorro. Já não vale a pena para eles há muitos anos, né? Isso. Pelo menos uns 30 anos que eles sabem que não vale a pena. Mas persistência acontece por causa de razões distintas. Por que a pessoa persevera 30 anos sendo maltratada? Bom, aí tem alternativas. Número 1, quem nos maltratava era a liderança. Mas os irmãos nos tratavam bem, por isso a gente ficava. Ou era só a liderança e um grupo ligado à liderança. Mas tinha um outro grupo lá, gente boa, que nos tratava bem, a gente ficava. Ou nos tratavam mal porque não nos davam nenhuma oportunidade para nada e nos segregavam das coisas mais importantes. Mas a gente tinha prazer indo nas reuniões pequenas, na casa das pessoas, e a gente prosseguiu. Enfim, as razões para terem continuado tantos anos são diversas. Sim. A última delas é a religiosa por excelência. É o medo de Deus, medo do juízo, medo de que já é ruim. Com eles, sem eles, pode ficar muito pior. Com a bênção deles, a gente já sofre tanto, sem a bênção deles, a gente pode se extinguir. É isso aí. Aí tem alguém lá dentro da casa que é o alimentador do processo, por excelência. Quando tem, olha só, uma avó acusada de indiretamente ter matado o seu marido por pecado dela. Oculto. Um pai e mães infelizes aí dentro do processo. Uma irmã que para a igreja é uma herege porque não esconde que tem vida íntima com o noivo. Sim, cara. E ele é chamado de viado porque é homoafetivo desde que se entende por gente. Esse é o quadro. Nesse quadro, teve alguém até hoje segurando todos eles lá. Teve, né, Caio? Teve, sempre tem. Pode ser a avó, pode ser a mãe. Tem um que faz aquela ponte, que é o que chega e diz, não, mas está sempre adiando o processo, diminuindo, botando panos mornos, não deixando a coisa ficar pesada. Ou alimentando o medo, ou às vezes até chantageando, na perspectiva mais piedosa que sabe, mas chantagem. Tipo, se vocês não forem é que vai ficar ruim para mim, porque eu não vou deixar de ir.
Eu nasci lá, não vou deixar, meu marido frequentava lá, o avô de você, eu não vou deixar de ir, então vai ficar ruim para mim, vou ser cobrada, venham por favor, aí vai todo mundo. Tem muita gente que vai nessa, sem falar nas razões particulares de cada um. Agora, sair, gente, é o mínimo. Aí tem alguém, ou alguns milhares lá, dizendo, lá está o Caio, mandando sair. Pelo amor de Deus, eu não estou mandando ninguém sair da igreja de Cristo, porque da igreja de Cristo é impossível sair. Quem é de Jesus é a igreja. Quem é a igreja porque é de Jesus não sai de Cristo. Ele disse, de maneira alguma o lançarei fora. Ninguém o arrebatará da minha mão. Não arrebata de Cristo, não arrebata da igreja de Cristo, porque está em Cristo, está da igreja de Cristo. Quando é que vocês vão entender isso? A gente sai de agremiações humanas, de times, torcidas organizadas, de flâmulas, bandeiras, camisetas, denominações, são só gafieiras religiosas é que a gente sai. Mas da igreja de Deus ninguém sai. Só se você sair de Cristo. Entendeu? Agora, desse lugar aí, esse é um lugar que faz mal para vocês. Para vocês faz mal. Já vem fazendo mal há muitos anos. Existem lugares melhores, existem lugares mais tranquilos. Eu não estou falando da denominação quadrangular de modo geral. De um modo geral, a denominação quadrangular é semi-universal. É uma quase IURD. Mais velha que a IURD, foi quem criou muitas das coisas que a IURD aperfeiçoou, ampliou e deu escala universal a ela, mas foi a quadrangular. Alguns grupos quadrangulares ficaram mais evangélicos, mais moderados. Outros cada vez mais cruzadeiros e universais na sua agressividade estilo IURD. Então essas duas linhas tem. Eu conheço gente quadrangular bem evangélica, como eu conheço alguns pastores quadrangulares, poucos, mas bem evangélicos no sentido de evangélico porque tenha vínculo com o evangelho, não por causa da igreja evangélica, que é, na maioria das vezes, hoje em dia, um caos, quando a gente pensa que os históricos, que são os mais equilibrados, são um contingente pequenininho comparado com a desorganização caótica em geral. Pois bem, nesse caso aí, tem gente, eu não sei qual é o grupo quadrangular deles, mas não interessa. Seja qual seja a linha, a atitude é desumana. A atitude é mesquinha, a atitude não é cristã, a atitude é perversa, a atitude não carrega o Espírito de Cristo, não carrega o acolhimento do amor de Deus, não carrega a misericórdia inclusiva da graça de Deus, que não tem nem compaixão de ver uma família congregando no mesmo lugar 40 anos, onde o avô já morreu, a avó continuou, a filha, agora os netos estão lá, mas meu Deus, foram massacrados do avô que morreu, a avó que ficou, ao neto viado, que é como é chamado. Então, que escolha de existência masoquista espiritual é essa que vocês estão fazendo para as vidas de vocês?